Olá, meus amores, tudo bem? Como estão? Eu estou bem, graças a Deus, tudo em paz. Espero que vocês também estejam bem, tudo tranquilo por aí. Prontos para preparar para mais uma viagem pelo nosso Brasil, o nosso amado e querido idolatrado Brasil? Hoje a gente vai falar de mais um estado da região de Goiás, da região centro-oeste, que é o estado de Goiás. Mostrar aqui no mapa. Mato Grosso do Sul e aqui, ó, Goiás. Eu percebi ao raspar aqui para sair, deixar fora o estado de Goiás, que Goiás e o Distrito Federal, olha aqui em cima, Distrito Federal Brasília, que é a capital, Goiás com a capital Goiânia, é quase que uma coisa só. Percebam que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem a divisão da linha branca e dividindo aqui também, que divide os territórios, os estados. Aqui também a gente tem a divisão de um estado para outro. E de Goiás para o Distrito Federal, não tem essa divisão. Isso me chamou a atenção. E aí eu fui pesquisar e descobri que o Distrito Federal é um enclave de Goiás. Enclave é quando ele está dentro do mesmo território e tem apenas uma divisão muito pequena, né, que divide os territórios. Então é como se o Distrito Federal e Brasília fosse dentro de Goiás, mas tem uma divisão que não se mostra no mapa. E eu não sabia disso. Mas hoje a gente vai falar somente de Goiás e vamos deixar o Distrito Federal para a semana que vem. Tá bom? Vocês sabiam que Goiás e o Tocantins formaram um único estado no passado? Lembra que quando a gente falou aqui do Tocantins, olha aqui, Tocantins, aqui toda a parte de Goiás, onde está o Distrito Federal. Vejam, Tocantins. Era uma coisa só? A gente até comentou isso quando a gente falou de Tocantins, né? E Goiânia, que é a capital de Goiás, fica pertinho de Brasília. Olha aqui, Goiânia e Brasília. Tá vendo? Esse pontinho vermelho é Brasília, aqui é Goiânia. Elas são bem vizinhas. Goiás é um dos 27 estados do Brasil, né? Nosso território nacional. Ele está situado na região centro-oeste, né? No Planalto Central brasileiro, e tem como capital a cidade de Goiânia, que é a maior cidade lá em Goiás, aqui, Goiânia. É o estado mais populoso do centro-oeste e o nono mais rico do país. Olha só. Sua região metropolitana possui em torno de 2 milhões de habitantes e inclui cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Inhumas, Senador Canedo e Bela Vista de Goiás. São cidades bem conhecidas. E também conta com outras cidades também bem famosas como Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Catalão, Lusiânia, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás, Formosa, Jataí, Caldas Novas, que é onde tem as termas, as águas termais, que a gente vai falar daqui a pouco, Goianésia, que são também maiores cidades em população no interior do estado de Goiás. A origem do nome Goiás, antigamente se chamava Goiás com Y e Z, Goyaz. É incerta, ninguém sabe ao certo qual é a origem do nome Goiás, né? Algumas pesquisas apontam, dizem que vem de uma tribo, seria por causa de uma tribo de índios chamadas Goiáses, né? E que já é uma tribo de índios que já foi extinta daquela região. Hoje não existe mais índios dessa tribo. Goiânia é uma das 10 capitais com melhor índice de desenvolvimento humano do país e tem o maior número de praças do Brasil. É também uma das cidades mais arborizadas, com maior número de árvores. Então é a cidade que mais tem praças e uma boa quantidade de árvores de todo o Brasil, ficando atrás apenas de João Pessoa, na Paraíba, que a gente ainda não falou de João Pessoa, né? Fica a cerca de 200 quilômetros de outra importante região metropolitana, que é Brasília. Então, de Goiás para Brasília, deixa eu mostrar aqui, ó. Brasília para Goiás, a distância é 200 quilômetros. É perto, né?
A população indígena em Goiás ultrapassa 10 mil habitantes. Considera-se ainda a maior população considerada parda que possui antecedentes ancestrais indígenas. O estado é banhado por três grandes rios, que é a Bacia do Tocantins, a Bacia do Rio Paraná, a gente falou semana passada, lembra? A gente falou do Rio Paraguai, desculpa. E a Bacia do Rio São Francisco. É um estado privilegiado com terras férteis, muita água, um clima favorável e um amplo domínio de tecnologia de produção. É um dos estados um dos grandes estados exportadores de grãos. E além de possuir um dos maiores rebanhos do país. Mato Grosso do Sul também tinha bastante rebanho de gado, né? E Goiás também. Em Aparecida de Goiânia está localizada a Lagoa Piratininga, cujas águas quentes, hoje eu estou embolando tudo. Na Lagoa de Piratininga, a gente consegue cozinhar um ovo em 3 minutos, porque a água é muito quente. Então, se colocar um ovo dentro da lagoa e tirar em 3 minutos, ele está cozido. No campo da agropecuária, Cristalina, que é uma outra cidade, é a que mais cresce no Brasil. A economia do estado se baseia na indústria de mineração, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, vestuário, mobiliária, metalúrgica e madeireira. No comércio, na pecuária e na agricultura. E é um dos maiores produtores de soja e milho do país. E olha que Goiás nem é tão grande, né? Se a gente olhar em relação a Mato Grosso, ele não é tão grande. Com o objetivo de proteger as florestas, a flora e a fauna, foram criados pelo governo de Goiás parques e reservas florestais, onde são proibidas a pesca, a derrubada de árvores e a caça. Os principais parques de proteção ambiental são o Parque Nacional das Emas, depois eu vou botar foto aqui para vocês, que fica no sul do estado, e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, nos municípios de Alto Paraíso de Goiás e Cavalcante. Vou pôr foto também da Chapada dos Veadeiros. A região das águas quentes é formada por Caldas Novas, Itajaí e Lagoa Santa, que é aquela onde eu falei que dá para cozinhar um ovo só de colocar na água da lagoa, de tão quente. Que contam com piscina. Essas 3 cidades têm piscinas naturais, poços, duchas e rios com águas brotando do solo em temperaturas que variam de 30 a 57 graus. Olha só. E Caldas Novas é a maior estância hidrotermal do mundo e recebe cerca de 1 milhão de turistas anualmente. Que bacana, né? Eu tenho muita vontade de conhecer Caldas Novas. Eu sei que temos algumas idosas aí do grupo que já viajam sempre para Caldas Novas, e aí eu gostaria que compartilhasse com a gente como é Caldas Novas e as águas termais. E eu pretendo ir lá, quero conhecer Caldas Novas. Enquanto a gente fala de Goiás, eu vou contar aqui uma história que vem lá da região de Goiás. Vocês conhecem a história do Saci Pererê, não é? Dona Tereza lembra do Saci Pererê? Pois é. A história que a gente conhece do Saci Pererê, aqui na região sudeste, sul, é de um menino negro com uma perna só que pula e faz mil estripulias. Só que lá em Goiás existe uma outra história, que é o Saci de Goiás. Ele é conhecido como Romãozinho. O Romãozinho, desde pequeno, era mal criado e preguiçoso. Vivia aprontando aquele moleque. Maltratava os bichos, destruía as plantas. Os pais eram boas pessoas, mas aquele menino era diferente, era terrível. Um dia, sua mãe pediu para ele levar o almoço para o pai que trabalhava na roça. E com muita má vontade, o menino foi. No meio do caminho, ele abriu a cesta, comeu toda a galinha e colocou os ossos de volta na cesta. Na cesta com a comida na marmita do pai, né? Que brincadeira é essa, Romãozinho? Disse o pai ao encontrar apenas os ossos no seu almoço. Foi o almoço que a mamãe me deu para trazer, falou o menino danado. Não brinque comigo, falou o pai, já bravo. Mamãe almoçou a galinha com um homem que vai lá em casa quando o senhor está trabalhando.
Olha só. Depois que eles acabaram de comer, juntaram os ossos e puseram na cesta. E eu trouxe. O sangue subiu à cabeça do homem. Ele trabalhava na terra por horas, estava morto de fome. Largou a enxada e voltou correndo para casa. Quando entrou em casa, encontrou a mulher fiando na roca. O homem contou a história do Romãozinho. Espantada, a mulher negou tudo. Mas o marido não acreditou. Louco de ciúme e raiva, ele pegou uma faca e matou a esposa. Antes de morrer, a mãe amaldiçoou o filho. Enquanto viver, você não terá sossego. Não morrerá nem descansará nunca. Não vai conhecer o céu, nem o inferno. E nunca terá paz enquanto o mundo for mundo. Desesperado com o que havia feito, o homem ficou doente de desgosto e logo depois morreu. Romãozinho não se abalou, saiu de casa e ganhou o mundo. Contam que essa história aconteceu há muitos anos lá em Goiás. Dizem que o garoto ainda está vivo. Os anos se passaram e ele continuou menino, como se o tempo tivesse parado no momento em que sua mãe morreu. Romãozinho vive vagando pelas estradas. Sua vida é fazer coisa ruim. Espalha os animais do rebanho, dá nó no rabo dos cavalos, tira os pintinhos das galinhas, assombra as pessoas, desorienta os viajantes, coloca pedras nas estradas, quebra telhas e vidraças. Por onde passa, espalha o medo, um medo estranho que ninguém sabe de onde vem. Muitas pessoas têm visto o Romãozinho. Um dia, ele roubou uma moça na Chapada dos Veadeiros. Outra vez, conversou com o fiscal de Alto Paraíso. E até foi visto transformando-se num fogo azulado no meio da estrada que leva a Porto Nacional. Seu destino é vagar pelo mundo enquanto o mundo existir. Muito parecida com a história do Saci Pererê, não é? Então, por isso que ela é conhecida como a história do Saci, o Saci de Goiás. E aí, falando mais ainda agora sobre Goiás, que também para mim é um estado muito interessante, eu fiquei muito curiosa para conhecer, principalmente a região das termas, né, das águas termais, e a Chapada dos Veadeiros. E aí a gente continua aqui falando agora sobre a culinária. A culinária goiana é muito diversificada e tem como principais pratos o peixe na telha, o suã, que é a espinha dorsal do porco, com arroz, o arroz com pequi, além da pamonha, que é usada como prato principal nas refeições. As frutas comuns são a jabuticaba, a gabiroba, o jatobá, entre muitas outras frutas do cerrado. Também se destacam as misturas, nome que se dá às verduras, como a serralha e a taioba, além da introdução da guariroba, um dos principais ingredientes do empadão, como vegetal na dieta quase diária. A gente já ouviu falar, né? Gariroba, jatobá, serralha, já ouvi falar, taioba, né? Vocês devem conhecer. Quem aí já comeu taioba? Que a taioba você come ela, né? Corta e faz ela refogadinha. O pequi lá é muito famoso, é uma fruta da região que é muito famosa. E antigamente o pequi era utilizado somente para fabricar o sabão, por causa das suas propriedades terapêuticas. Não sabia disso. Hoje ele é comercializado em compota e usado em diversos pratos culinários, doces e salgados. Alguém já comeu pequi? Eu não. A quitanda, que é o nome que se dá aos biscoitos caseiros, também é bem diversificada. Tem quebrador, mané pelado, que é um bolo de mandioca assado na folha de bananeira, deve ser, divino. Biscoito de pão de queijo, que esse foi inventado em Goiás. Mentira, é um biscoito de polvilho frito, chamado mentira. Eita, deve ser muito bom. A peta, que é quase esquecido, que é uma brevidade, é um polvilho batido com ovos e açúcar. Tem o pastelinho de doce de leite e o bolinho doce de arroz. Esses dois últimos são quitandas típicas da cidade de Goiás.
Também é riquíssima a variedade de doces por lá. Marmelada em caixeta, que é da região de Lusiânia. Moça do engenho, que é um melado batido e moldurado em forma de escultura. Deve ser bonito. Eu vou tentar achar a foto para eu colocar para vocês, que ainda não achei. O doce de leite, que é sobretudo com pau de mamão ralado ou cidra ralado. Com cidra eu já comi. Acho que doce de leite com mamão ralado também. Doce de ovo, que é uma ambrosia feita diretamente no melaço. Frutas cristalizadas, que é riquíssima na região de Pirinópolis. Doce de cidra ralada, de casca de fruta, laranja e limão, entre outros tantos. As rapaduras temperadas com leite, casca de laranja, cidra ou amendoim. Também são muito comuns lá, né? Típicas de lá. E os temperos são diversificados, que deixa a culinária ainda mais rica. São usados açafrão, gengibre, pimenta, sendo que a pimenta é empregada em quase todos os pratos salgados. Que delícia, né? Deve ser muito boa a comida. Quero ir lá para comer. A música lá de Goiás, são muitos os nomes que se destacam, né, na área da música. E a área musical é de maior alcance em todo o Brasil. Todo mundo conhece algum cantor que tenha vindo lá de Goiás. São vários cantores e várias bandas e também as duplas. As duplas sertanejas são as mais populares, né? A gente conhece quem é de lá de Goiás, a Marília Mendonça, que tá agora no auge, né? Começou a fazer sucesso há pouco tempo e tá estourando nas paradas de sucesso. Jorge Mateus, Bruno e Marrone, Humberto e Ronaldo, esse eu não conheço. João Neto e Frederico, o Cristiano Araújo, né, que faleceu há um tempo atrás, Vanessa Camargo, e tem umas mais antigas que todos nós conhecemos, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Amado Batista também é de Goiás, Christian e Ralph, quem mais? Léo Jaime e Odair José também eu não sabia, também é de Goiás. Tem algumas bandas que também são de lá, duas delas é banda UO, eu não conheço, e uma banda chamada Pedra Letícia, eu já ouvi música dela no rádio. E as festas religiosas, são muitas festas religiosas. As principais festas religiosas são as Romarias do Divino Pai Eterno, na cidade de Trindade. Alguma de vocês já esteve em Trindade, visitando o templo, o santuário do Divino Pai Eterno? A minha sogra é devota do Divino Pai Eterno, minha mãe também. Minha sogra já foi com uma romaria da igreja, minha mãe não. Eu até tenho aqui, espera aí um pouquinho. Eu fui buscar para vocês verem. Essa aqui foi a minha mãe que me deu. A imagem do Divino Pai Eterno e Nossa Senhora Aparecida, para quem é da religião católica, né? Eu sou católica. E aqui atrás tem uma oração, que é uma consagração ao Divino Pai Eterno. Essa foi a minha mãe que me deu. Eu guardo assim. Aqui atrás eu tenho um altar, né? Onde eu acendo velas, onde eu faço os meus agradecimentos, os meus pedidos. E aí a minha mãe me deu essa imagem do Divino Pai Eterno. Ela não foi até Trindade, a minha sogra já foi. Dizem que é lindo e eu gostaria muito de conhecer. Tenho vontade de conhecer. Se alguma de vocês já foi até lá, fala no grupo como foi, como que é o lugar, como foi estar lá, né? Então, e também tem a festa em louvor de Nossa Senhora do Rosário, que fica na cidade de Catalão, onde acontece a tradicional congada do Catalão, a festa de Nossa Senhora da Abadia, que fica no povoado de Muquem, em Niquelândia, e que junta fiéis de todo o estado inteiro vai para essa festa da Nossa Senhora da Abadia. Tem a festa em louvor a Nossa Senhora Auxiliadora, que acontece na cidade de Iporá, e é considerada a terceira maior concentração religiosa do estado de Goiás. E também tem uma manifestação religiosa que é muito bonita,
que acontece na cidade de Goiás, que é a procissão do fogaréu. Vocês já viram? Sempre mostra na televisão. Eles usam como se fosse uma máscara. É como se fosse um chapéu, mas que cobre aqui o rosto, parece um cone, e aqui fica só os olhos e a boca, e eles vão com umas tochas na mão. Eu vou colocar foto no grupo. Essa procissão, ela começa à meia-noite na quarta-feira da Semana Santa. E nesse dia, as encenações sobre a Paixão de Cristo movimentam a cidade, que acompanha tudo com grande devoção. É um ritual muito bonito mesmo. Procissão do fogaréu. E também acontece em Pirenópolis a festa do Divino Espírito Santo. E acontece também as cavalhadas. Pirenópolis é bem famosa também, né? As cavalhadas foram trazidas de Portugal no século XVIII. Minas também acontecem muitas cavalhadas, né? E a primeira edição da cavalhada lá em Pirenópolis aconteceu em 1819, trazida lá pelos portugueses. É uma festa intercultural, pois reúne traços europeus, africanos e indígenas. Reúne amantes da música e da arte do mundo inteiro, sendo que é a mais tradicional festa do centro-oeste brasileiro. E aí agora eu vou falar de uma pessoa que eu tenho uma admiração. Ela já não é mais viva, mas que eu tenho uma enorme admiração por ela, vocês sabem. E nós já falamos, inclusive, das suas poesias. E alguns anos atrás, para quem faz a oficina comigo já há alguns anos, nós fizemos até uma oficina sobre ela, que é a Cora Coralina. Cora Coralina, que é o pseudônimo. Pseudônimo é como se fosse um nome artístico, de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Nasceu na cidade de Goiás em 20 de agosto de 1889 e faleceu em Goiânia no dia 10 de abril de 1985, aos 96 anos. 95 anos. Quase 100 anos. Coralina foi uma poetisa e contista brasileira. Poetisa que escreve poemas, contista que escreve contos. Contos são histórias. É considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras e teve seu primeiro livro publicado em junho de 1965, quando ela estava com 76 anos. 20 anos depois ela faleceu, com quase 96. Seu primeiro livro se chama Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. E apesar de escrever seus versos desde a adolescência, ela só teve os seus versos, seus poemas publicados com 76 anos. Ela se casou, se tornou viúva. O pai não permitia que ela escrevesse. O marido muito menos. Então ela escrevia à noite com a iluminação de um lampião. E escrevia à noite, já perto da hora de dormir, ou quando todos na casa já estavam dormindo, né? Marido e filhos. E ela passou um negocinho voando aqui, por isso que eu tô fazendo assim. Passou um negocinho voando aqui, um mosquitinho. Então, e aí ela escrevia sob a luz do lampião, ou da... como que chama? Fugiu agora. Que iluminava enquanto ela escrevia os seus versos, poemas, contos, porque ela sempre gostou de escrever, mas o pai não permitia, o marido muito menos. Ela era uma mulher simples, doceira de profissão, e viveu longe dos grandes centros urbanos, alheia à moda, às modas literárias, né, o que vinha sendo escrito no mundo, e produziu uma obra poética rica em motivos do cotidiano do interior brasileiro, em particular dos becos e ruas históricas de Goiás. E aí, para terminar a nossa aula, eu vou ler um poema de Cora Coralina que se chama Minha Cidade. Goiás, minha cidade. Eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo uma das outras. Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Eu sou aquela mulher que ficou velha, esquecida, nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, contando histórias, fazendo adivinhação, cantando o teu passado, cantando o teu futuro. Eu vivo nas tuas igrejas e sobrados,
e telhados e paredes. Eu sou aquele teu velho muro, verde de avenças, onde se debruça um antigo jasmineiro, cheiroso, na ruína pobre e suja. Eu sou estas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Eu sou a aramada dessas árvores, sem nome e sem valia, sem flores e sem frutos, de que gostam a gente cansada e os pássaros vadios. Eu sou o caule dessas trepadeiras sem classe, nascidas na frincha das pedras, bravias, renitentes, indomáveis, cortadas, maltratadas, pisadas e renascendo. Eu sou a dureza desses morros, revestidos, enflorados, lascados a machados, lanhados, lacerados, queimados pelo fogo, pastados, calcinados e renascidos. Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher têm aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa, eu sou Aninha. E assim a gente termina hoje a nossa aula com esse lindo poema, né, da nossa querida Cora Coralina, que muito representa o nosso Brasil e o estado de Goiás. E agora bora lá conversar no grupo? Vamos lá? Quem conhece alguma coisa do estado de Goiás, quem fez alguma pesquisa, tá? Explique o que pesquisou, fale pra gente o que mais gostou aqui do vídeo, o que se interessou, o que achou interessante, o que não gostou também, né? A gente pode falar também. E se caso vocês tiverem algum poema da Cora Coralina, pode colocar lá no grupo, falar no grupo ou escrever. E enquanto isso eu vou colocando fotos também pra gente ir conversando. Tá bom? Beijos pra vocês!